Esses dias nos meus stories a gente puxou um papo ali sobre conversa a dois e esse papo rendeu e aí eu fiquei com vontade de trazer aqui para nós. Então hoje vamos conversar aqui um pouquinho mais, vamos refletir sobre essa conversa na vida conjugal. Será que tem um jeito certo da gente conversar sobre dinheiro? Por que as conversas sobre dinheiro são tão difíceis? Essas conversas são mesmo essenciais? Será que tem jeito da gente passar por isso? Ou seja, não conversar sobre dinheiro e dar certo no final? Será que tem esse jeito? E como? Como começar essa conversa? Se eu decidir que eu quero conversar sobre isso, como é que eu começo? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso episódio. Mas antes quero dar boas-vindas ao Por Trás dos Números. Eu sou Adriana Rodrigues, psicóloga, idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro, e este aqui é o espaço para a gente pensar com calma, com profundidade e um olhar mais humano sobre como e por que lidamos com o dinheiro da maneira como lidamos. Eu convido você a refletir comigo, explorar novas perspectivas e enxergar, através da lente da psicologia do dinheiro, o que muitas vezes fica oculto por trás dos números. Por que as conversas sobre dinheiro são tão difíceis? Boa pergunta, não é não? Eu sei que para muitos casais falar sobre dinheiro é tranquilo. Mas tem para um tantão de outros casais que essa conversa geralmente é muito delicada e traz uma série de conflitos. Mas então por quê? Por que é tão difícil essas conversas a dois? Primeiro a gente precisa entender que cada pessoa tem o seu padrão na forma de lidar com o dinheiro. Então imagina duas pessoas com um universo interno completamente diferente, com histórias diferentes, uma gasta mais, outra retém, uma adora ajudar todo mundo, o outro tá sempre ansioso ou ansiosa com o dinheiro e planeja cada centavo. Gente, é claro que na hora que a gente juntar esses dois universos, nem vou dizer mundos, às vezes são universos completamente diferentes na forma de pensar sobre dinheiro, isso vai se chocar, isso vai criar um atrito, né? Então, aqui é importante que a gente perceba e a gente saia dessa ilusão de que uma conversa a dois, ela sempre vai ser fluida, sempre vai ser muito tranquila, muito amistosa. Não, nem sempre, porque nós muitas vezes vamos usar uma postura de defesa sobre aquilo que a gente acredita ou quer para a nossa própria vida. Então, construir uma realidade a dois no universo das finanças, do dinheiro, pode ser realmente desafiador. Depois tem um outro aspecto, as brigas sobre dinheiro, elas são mais intensas, mesmo que veladas, mesmo que não se grite, mesmo que não se ofenda o outro explicitamente, há muitas vezes uma briga ali que ela é implícita, né? Uns olhares, uns gestos, uma falta de vontade, né? Um desejo de não conversar muito sobre aquilo, de evitar aquele tema, e isso vai magoando um ao outro. Mas por que isso também acontece? Por que essas brigas sobre dinheiro, elas são mais intensas e deixam marcas mais profundas? Por exemplo, se um casal discute, briga sobre a família um do outro, isso vai reverberar no casal por um determinado tempo e com uma determinada intensidade. Com o dinheiro, isso é muito mais intenso, demora muito mais tempo, essas mágoas ficam ali ativas em cada indivíduo, em cada uma dessas partes, por muito mais tempo. Tem um estudo muito bacana mostrando isso. Agora, por que isso acontece? Acontece porque nós não estamos falando apenas de um objeto, de um instrumento, de organização financeira que é o dinheiro. Nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos nossos desejos, do meu desejo, do seu desejo, dos meus anseios, da minha forma de pensar o mundo, das minhas crenças, da minha história familiar, dos meus valores, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai conversar sobre dinheiro, a gente acaba ofendendo o outro, não ouvindo, não entendendo ou se sentindo ofendido, né? Por quê? Porque os meus valores foram questionados, os meus valores foram depreciados, né? Aquilo que de repente eu estou buscando, o dinheiro para mim pode funcionar como um aumento da minha fortalecer bem entre aspas, tá, gente? Mas como uma forma de expressar a minha autoestima. Se naquela conversa eu percebo que eu vou ter que diminuir a minha aquisição de dinheiro ou a forma como eu estou usando o dinheiro, vou ter que mudar, isso vai ferir muitas vezes a minha autoestima.
Isso vai me deixar numa sensação de vulnerabilidade. Então eu vou entrar numa espécie de defesa para manter a minha autoestima, se eu estiver atrelado, associado dinheiro a fortalecimento da minha autoestima, por exemplo. Então o dinheiro, ele é carregado de vários significados. E esses significados nessa conversa vão estar ali implícitos, por trás dessa conversa, né? E é isso que muitas vezes vai tornar tudo isso muito mais complicado, mais difícil. Então vamos colocar o pé no chão, tá bom? Nessa conversa. Outra coisa, nós não aprendemos a cooperar. Nós vivemos numa sociedade que prega muito a competição. E com os divórcios, o aumento dos divórcios, a gente tem percebido que a gente está aqui junto dessa pessoa, mas daqui a pouco a gente pode separar, né? Então a gente cria um relacionamento em que cada um, às vezes, estão pensando ainda só no seu próprio umbigo, só na sua própria realidade, e não numa realidade construída conjuntamente. Então, o casal pode criar uma competição, e é muito comum que os casais, infelizmente, entrem nessa realidade de competirem, né, e saiam da postura de cooperação. Com um detalhe aqui super importante, que eu acho que nem é bem um detalhe, né? O dinheiro por si só, ele já ativa uma disposição, uma predisposição para a competição. Então, quando a gente lida com dinheiro, a gente ainda precisa ter esse ponto maior de atenção. Nós não somos criados para a cooperação, estamos sendo criados cada vez mais para a competição, é um mundo competitivo. A gente traz essa competição do mercado de trabalho para dentro de casa. Além disso, o dinheiro por si só também já faz com que a gente se torne um pouco mais competitivo, né? Então isso acirra ali essa conversa, fica muita coisa velada, muita coisa por trás dessa conversa. Por isso que ela nem sempre é simples, porque não estamos falando simplesmente de dinheiro como um instrumento econômico, tá bom? Então espero que aí a gente já consiga entender por que essa dimensão da conversa do casal é desafiadora. Agora, será que a gente deveria mesmo conversar sobre dinheiro, Adriana? Pra que a gente vai conversar sobre dinheiro, né? Pra que? Às vezes a gente não precisa estar conversando, né? Gente, o dinheiro, ele é da nossa intimidade, né? Ou seja, ele é um fator de intimidade. Então você imagina que ao conversar sobre dinheiro, nós estamos falando da nossa intimidade. Nós estamos falando dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos valores. E eu poder falar isso com uma outra pessoa que eu estou cooperando, que eu estou trilhando a vida, né? Caminhando junto com essa pessoa, constituindo essa família, essa conversa, ela vai criar muita intimidade nessa vida conjugal. Sim. E é isso que a gente mais quer na vida, apesar da gente mais temer. A gente quer a intimidade, mas a gente teme a intimidade. A gente teme muitas vezes se perder na intimidade, mas a gente quer muito. A gente quer muito poder confiar no outro, a gente quer muito poder revelar para o outro aquilo que se passa dentro da gente e ser acolhido, sem crítica, sem julgamento. A gente quer muito poder não se sentir sozinhos no mundo. A gente sabe aí que a gente está vivendo uma época de muita solidão, né? E a gente tem tido dificuldade de lidar com essa solidão. Então, na intimidade, a gente respeita o espaço um do outro, mas a gente reduz muito essa sensação de solidão, de não ter ninguém para conversar, para falar sobre aquilo que de fato me importa, sem máscaras ou sem tantas máscaras. Então, a conversa a dois, bem conduzida, ela aumenta a intimidade. Ela constrói um relacionamento mais sólido, mais harmônico, porque esse casal precisa estar conversando sobre muitos outros elementos quando eles conversam sobre dinheiro. Olha que legal isso. E tem um outro ponto que a gente sabe que esse vende pra caramba, né? Tanto é que Gustavo Cerbasi, ele desponta no mercado quando ele escreve o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Duas boas sacadas, fala de casal e a outra fala de enriquecimento, não é não? Então, olha só, sim, um casal quando conversa sobre dinheiro, quando tem metas em comum, esse casamento financeiro, essa conjugalidade que absorve com mais tranquilidade as questões financeiras, é um caminho mais rápido para a prosperidade financeira. Indiscutível isso, indiscutível. Temos duas rendas, ou mesmo que seja apenas uma renda, temos duas pessoas cooperando para um grande objetivo. Então é claro que isso vai ser acelerado.
né? Então, gente, sim, aumenta a intimidade, construa um relacionamento mais sólido, mais harmônico e vocês podem enriquecer juntos de uma forma muito mais rápida, porque vai ser mais estratégico. Então, me parece aí, hein, que essa conversa a dois pode ser um bom negócio. Mas bora lá, né? Porque diante desse cenário, então, em que a gente viu como é complicado, ao mesmo tempo que a gente viu que pode ser muito bom, a gente pode ter um retorno muito bom, positivo do ponto de vista emocional e também do ponto de vista financeiro. Então, como é que a gente começa, né? Inicia uma conversa a dois. Vamos lá para alguns pontos super importantes aqui para essa conversa. Primeiro, vamos começar a normalizar essas conversas? Vamos começar a conversar mais sobre dinheiro. Quanto mais a gente conversar sobre dinheiro, mais tranquilo vai ser falar sobre ele. Então, as primeiras conversas podem ser mais difíceis, ou as conversas que vão exigir um pouquinho mais de vulnerabilidade, de se mostrar um pouquinho mais, elas também podem ser um pouquinho mais complicadas, dependendo da história de vida de cada uma dessas duas pessoas que estão conversando, tá bom? Mas a proposta aqui é, vamos normalizar essas conversas. Vamos começar a falar cada vez mais sobre dinheiro, ok? Outra coisa importante, o clima dessa conversa. A gente geralmente fala assim, conversem sobre o dinheiro, mas ninguém explica pra gente como é que a gente conversa sobre isso, né? Qual é esse, entre aspas aqui, passo a passo? Quais são os pontos de atenção que eu preciso ter nessa conversa? Por que essa conversa às vezes fica ali meio suspensa, meio difícil, a gente desiste? Então, vamos olhar para esse primeiro ponto, o clima da conversa, tá? Então, para isso, a gente precisa também de um contexto externo e um contexto interno. Dentro do contexto externo, vamos procurar momentos e espaços que favoreçam uma conversa mais agradável. Nada dessas primeiras conversas serem feitas assim, tô indo pro trabalho, a gente tem 15 minutos, vamos conversar aqui. Ou a gente tem 30 minutos ou 1 hora no trânsito, mas essa vai ser uma das nossas primeiras conversas sobre dinheiro e a gente tem que prestar atenção no trânsito e a gente tá conversando aqui sobre isso, mas eu já tô preocupada com o que eu vou chegar lá no trabalho, o que eu tenho que fazer, o que eu deixei em casa que eu ainda tenho que fazer quando eu chegar, e aí a gente não consegue estar ali inteiros para aquela conversa. Então não reservem um espaço, sabe? De preferência, nessas primeiras conversas, acertem, conversem, agendem essa conversa. O que é isso, Adriana? Vou agendar uma conversa com o meu marido, com a minha esposa, com a pessoa que eu convivo? Sim, essas primeiras conversas precisam ter esse agendamento, para que cada uma das partes possam se preparar. Então, a gente pode dizer assim para o outro, olha, eu gostaria muito de conversar com você sobre dinheiro, sobre as nossas contas, ou sobre os nossos objetivos em relação à nossa vida financeira. Eu até sugiro fortemente que a primeira conversa seja sobre os objetivos, os anseios, o que cada um quer. Então, é uma pauta de reunião, tá? Tô fazendo aqui o sinal de aspas, se vocês pudessem me olhar. Porque é um momento da gente de deixar o outro se preparar também para essa conversa. Não pegar o outro desprevenido. Vem cá, senta aqui, quero conversar agora com você sobre dinheiro. O outro não se preparou para essa conversa, ele não pensou sobre isso. Então, a gente vai marcar, nesse primeiro momento, essa hora. O que você acha aqui do sábado à tarde? Veja o dia, um dia da semana no início da noite, um dia que vocês não estejam tão cansados, que vocês estejam mais tranquilos e que vocês possam conversar sobre isso. Um tempo também de qualidade nessa conversa, né? Então, nada de enfiar esse tempo em qualquer buraquinho, não. Deixe o tempo para essa conversa. Uma outra coisa, o espaço, né? Às vezes, essa conversa, ela pode acontecer num restaurante. Vocês podem sair para almoçar juntos, para jantar um dia à noite, só vocês dois, sem crianças, sabe? Ou só vocês duas, né? Sem crianças, entende? Mas vocês vão sair para conversar, só vocês. E essa conversa, por exemplo, se geralmente é uma conversa que traz ficam muito exaltados, procurem um restaurante mais intimista, que vai evitar que vocês levantem o tom de voz. Percebem? A gente está colocando também aqui um controle externo, né? Esse ambiente externo que vai favorecer essa conversa. Os casais erram muito quando eles querem conversar sem ter essa atenção ao ambiente. As crianças estão ali, às vezes, na televisão, e vocês querem conversar, a criança chega, puxa vocês, e aí vocês não têm como conversar. Outro ponto, conversar só quando tá muito mal, quando as coisas estão ruins. Não, o ideal é que a gente converse, tenha essas conversas quando a vida tá mais tranquila, inclusive. Quando vocês estão bem um com o outro, né? Adriana, mas a gente não tá bem, a gente precisa conversar. Então, conversem. O que eu tô dizendo é,
Não vamos evitar a conversa quando as coisas estão boas entre nós. Muitas vezes, quando o casal está vivendo um relacionamento super prazeroso, tá tranquilo, eles ficam com medo de falar sobre dinheiro, de estragar aquele momento bom que eles estão vivendo como casal. Então, esse é um momento muito bom para vocês falarem sobre isso. Reforcem o amor que vocês têm um pelo outro e falam: olha, eu queria dar um passo a mais com você nessa nossa intimidade. Gostaria muito que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre dinheiro. Faz sentido isso aí pra vocês? Pois eu quero saber, viu? Compartilhem comigo o que vocês estão pensando à medida que vocês estão ouvindo eu colocar esses pontos aqui pra gente refletir um pouco mais. Então observa se a conversa na sua casa é sempre em momentos que vocês estão muito estressados, que vocês já estão mal um com o outro, se vocês guardam um tempo de qualidade para essa conversa, se vocês agendam essa conversa, tudo isso aí já pode estar complicando. Então nesses primeiros passos é isso, vamos ter esse espaço mais adequado para essa conversa, o tempo adequado. E um outro ponto super importante, nós estamos falando aqui de uma organização externa, mas a gente precisa falar dessa organização interna antes da conversa. Sim, você se perceber, que é cada um na sua, se percebendo antes dessa conversa, né? Como é que eu me sinto sabendo que eu vou conversar sobre isso? O que isso aqui mexe comigo? Como é que fica o meu corpo? Quais são os meus sentimentos? As emoções que passam aqui dentro de mim? Eu fico ansiosa, fico agitada, fico tranquilo? Como é para mim pensar em ter essa conversa? Quais são os medos que me assombram, né? Ou quais são os meus desejos diante dessa conversa, as minhas expectativas para essa conversa? Será que essa conversa ativa em mim, gatilha em mim uma memória do meu passado, onde eu via os meus pais, os meus parentes brigando sobre dinheiro e agora eu tenho muito medo de ir para essa conversa e também brigar com o meu cônjuge, com a pessoa que eu convivo? Perceba dentro de você. E aí vai assumindo uma postura mais consciente, uma postura de abertura. Ok, aconteceu essas coisas no meu passado, não quer dizer que elas vão acontecer agora. Então qual é a postura que eu tenho que assumir agora? Uma postura mais de abertura para ouvir o outro, uma postura mais de cooperação e menos de competição, um desejo de construir algo coletivamente junto com essa pessoa. Então eu vou aqui, olhando para dentro de mim, buscar construir essa postura interna, essa atitude interna, para que eu possa, ao sentar e conversar com o outro, eu tenha muito claro os meus pontos de vulnerabilidade e também os meus pontos de força, de desejo, de expectativa positivas para essa conversa. Ok? Então a gente cuidou desse contexto externo e precisamos cuidar desse contexto interno. Vamos mais um passinho agora. Na hora que a gente senta para conversar, começa essa conversa agradecendo o outro pela possibilidade de construírem esse casamento também financeiro, né? Então, às vezes a gente senta e aí a gente pensa que é uma pauta de reunião de trabalho, né? E aí a gente simplesmente se esquece que a gente está diante da pessoa que a gente escolheu viver a vida ou partilhar a vida com essa pessoa. Então, agradeça a ela pela disponibilidade, pelo desejo também de construir isso com você, né? Então, diga, fulana, obrigada por a gente estar sentado aqui agora e podendo ter essa conversa sobre dinheiro. A minha expectativa para essa conversa é XYZ. E escute do outro também qual é a expectativa dele para essa conversa ou dela para essa conversa. Depois, uma outra coisa muito importante nessa conversa, nessa primeira conversa, não vamos necessariamente falar de números, né? A gente pode primeiro falar dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Se não fosse o dinheiro, o que você gostaria de viver nessa sua existência? O que você gostaria de viver na nossa vida matrimonial? Que tipo de relação em torno do dinheiro também você gostaria de conquistar comigo, né? Da gente conquistar juntos? Vamos falar sobre isso, né? Primeira parte, vamos falar sobre isso. E vamos ouvir o outro. E aqui um outro ponto importantíssimo é sem crítica, sem julgamento. Porque se você fizer uma crítica e um julgamento, o outro se fecha. A gente vai abrir ali uma barreira, vai levantar um muro e essa conversa não vai fluir. Então, se o outro fala, nossa, eu gostaria muito de poder ter dinheiro pra gente construir aqui, por exemplo, a reforma da nossa casa, ou comprar uma casa, ter um carro nós dois juntos, fazer viagens com mais frequência, que a gente pudesse ter uma casa
mais harmoniosa, né? Ou seja, que a gente possa pintar as paredes, ou que a gente consiga pagar as escolas para as crianças, não sei, aquilo que vocês querem para vocês, para a vida de vocês, aquilo que tem relação com o valor de vocês. E aí, de repente, um fala assim, e eu gostaria muito de ajudar minha mãe financeiramente. Aí a outra parte pode ficar com muita raiva disso, porque tá sentindo que tá tirando o dinheiro da família para dar para a família de origem do outro. E aí vai vir brigando, vai vir criticando, julgando, né? Ah, mas não pode e tal. Aí o outro se fecha, né? Então vamos manter uma postura de compreensão, uma postura de curiosidade. Não que você concorde com o outro dando dinheiro ou ajudando a família dele, mas vamos entender por que isso é importante para ele. Então vamos ser curiosas e curiosos. Olha, quando você fala em de repente ajudar a sua mãe financeiramente, eu gostaria de entender um pouquinho mais, né? Por que isso é importante para você? Às vezes, nessa família do seu companheiro, da sua companheira, é um valor para essa família ajudar. Eles aprenderam que precisavam ajudar. E quando essa pessoa não ajuda, ela se sente ferindo esse valor da família. E isso faz muito mal a ela. Então vamos escutar. Você não precisa concordar. E nem quer dizer que vocês vão assumir essa postura. Às vezes a gente acha que ao escutar o outro, a gente tem que seguir exatamente tudo aquilo que a gente conversou. Não, a gente está construindo algo juntos. Então deixa eu escutar por que isso é importante para você. Deixa eu saber a história que tem por trás disso. Talvez isso também me sensibilize. Talvez isso eu veja que realmente é tão importante para você e nós precisamos cuidar disso. Talvez eu veja que você está emaranhado na sua família e que isso está prejudicando você, a sua família e a minha família, a nossa nova família. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso até a gente chegar num denominador comum. Então percebam que essa postura de não crítica, de não julgamento é que vai fazer com que vocês possam conversar sobre isso. E vocês vão sim conflituar, ou seja, vai ter atrito, porque vocês vão pensar de formas diferentes. Então não estejam nessa conversa acreditando que tudo vai ser lindo e maravilhoso, harmonioso. Não, vocês vão ter esse atrito, vocês vão discordar, só que vocês não vão se criticar, não vão se julgar. Nossa, eu penso diferente de você. Olha só, eu penso diferente. E a forma de eu pensar diferente pode ser uma riqueza para nós dois. Então, se eu penso diferente em relação a ajudar a família de origem, deixa eu te dizer o que eu penso sobre isso na minha realidade, na minha família. Quem sabe isso pode fazer com que nós dois juntos encontremos um caminho interessante ali, mais tranquilo, mais harmonioso, que faça mais sentido para os dois. Entendem? Então, a discordância de ideias, ela não é ruim. O que é ruim é que essa discordância, ela vem com crítica, ela vem com julgamento, ela vem desqualificando o outro, e é isso que a gente não quer, porque qual é o nosso objetivo? Criar intimidade, criar um relacionamento, construir pontes e não aumentar barreiras entre um e o outro. Faz sentido isso pra você? Pensa aí um pouquinho, respira aí, pensa aí um pouquinho, como é que isso faz sentido aqui na minha vida a dois? Bem, meus amores, olha só, então conversar sobre dinheiro pode ser algo muito, mas muito fecundo para vocês, tanto do ponto de vista financeiro, de prosperidade financeira, quanto do ponto de vista de intimidade relacional. Pode ser um caminho muito bacana, onde vocês podem escutar e compreender a história um do outro, se interessem pelas histórias um dos outros. Como é que essa pessoa com quem eu convivo aprendeu sobre dinheiro? O que ela aprendeu? O que ela viveu? Será que ela tem traumas relacionados a dinheiro? Será que na família dela de origem eles conversavam sobre isso? E se não conversavam, para ela conversar agora vai ser muito mais difícil, né? Então, se interessem um pelo outro. Esse é o mote das primeiras conversas sobre dinheiro. É assim que a gente começa a conversar sobre dinheiro. Depois, a gente fala dos números. Numa segunda, terceira, quarta conversa, a gente fala dos números. A gente vai descobrir, vai perceber juntos, vamos estudar juntos qual é a melhor forma da gente fazer a nossa divisão de despesas. Qual a melhor estratégia aqui para nós, como é que a gente vai fazer os nossos investimentos, onde a gente vai ter conta corrente, como é que a gente vai quitar nossas dívidas.
vocês vão precisar aprender muitas coisas juntos, né? Porque a gente não nasceu sabendo sobre finanças, é um processo de educação financeira. Então você não precisa estar sozinho nessa, você não precisa assumir tudo sozinho. Adriana, eu sou o provedor, eu sou a provedora e eu faço tudo sozinha. Se você tá com uma outra pessoa, ainda que você traga a renda, né? Você é aquele responsável por trazer a renda para casa, a outra pessoa precisa fazer parte dessa conversa para vocês decidirem juntos onde e como vocês vão usar esse dinheiro. Bem, então me contem aqui, tô super curiosa para saber como é que essas nossas reflexões de hoje acerca dessas primeiras conversas ou a primeira conversa sobre dinheiro chega aí para você. E me conte aí, use essas estratégias, depois me conte também como é que foi usar essas estratégias. Vou adorar saber. Você pode colocar aqui nos comentários do nosso podcast, você pode me mandar no direct do Instagram, que é o @psicologia e dinheiro. Você pode entrar na nossa comunidade. Aqui eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Nós temos uma comunidade chamada Psi e Dinheiro. É uma comunidade exclusiva para psicólogas e psicólogos. Por que, Adriana, que ela é exclusiva para psicólogas e psicólogos? Porque nós temos um grande objetivo aqui no Instituto Psicologia e Dinheiro, que é levar a psicologia do dinheiro para dentro do consultório, para que cada psicólogo possa abordar esse tema com seus clientes, ajudar os seus clientes a trabalhar as questões emocionais que estão ali por trás da forma como eles lidam com o dinheiro. Então, para isso, a gente precisa alimentar, a gente precisa ajudar os psicólogos a saírem do senso comum e pensarem o dinheiro agora pelo viés, pelo olhar da psicologia do dinheiro. Por isso que a gente tem essa comunidade. E aí você que é psicólogo e é psicólogo que está me ouvindo, você é muito bem-vindo à nossa comunidade Psicologia e Dinheiro. Como é que você fica sabendo? Como é que você se inscreve para participar da nossa comunidade? Você pode deixar aqui nos comentários que você quer participar e a gente entra em contato com você. Você pode mandar no nosso direct também, lá no @psicologia e dinheiro, no nosso Instagram. Inclusive no nosso Instagram, no Linktree, tem ali também uma página só sobre a comunidade para você conhecer melhor tudo que ela compõe. Porque na comunidade nós temos, cada mês nós temos um tema. Inclusive, em junho, o tema da nossa comunidade é só sobre casais e dinheiro. E agora, em maio, nós estamos aqui no finalzinho de abril, né? Em maio, nós vamos falar sobre escassez na comunidade. Então, nós temos um tema por mês e em cada semana desse mês, nós vamos trazer de uma forma diferente reflexões sobre aquele tema. Então, ora, nós vamos ter um podcast exclusivo para a comunidade. Na outra semana, nós vamos ter uma curadoria de material importante, interessante, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse material. Depois, nós vamos ter ali no WhatsApp, conversas, né? Momentos de conversa sobre aquele tema. E depois, nós temos um encontro online, ao vivo, com toda a comunidade, para a gente também refletir um pouco mais sobre aquele tema do mês. Olha que rico, né? Então, ao longo do mês, em pequenas doses, nós vamos refletindo sobre diversos prismas aquela mesma realidade. Então você é muito bem-vinda, muito bem-vindo à comunidade Psi e Dinheiro. E um grande abraço para vocês. A gente se vê em breve no nosso próximo episódio.